O sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana definiu os adversários do Internacional na primeira fase da competição e, com isso, colocam em dúvida o planejamento do Inter para o restante da temporada, em especial em um momento onde vai haver Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana acontecendo de maneira simultânea. Lá em Luque, no Paraguai, o presidente Alessandro Barcelos deu uma pista de qual planejamento o Internacional vai seguir. E é uma ideia ousada de preservação na competição continental. A gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Eu quero repercutir um pouco a ideia colorada de planejamento para a Copa Sul-Americana em meio a outras competições das quais o Internacional também está priorizando. E qual o nível de prioridade que a Copa Sul-Americana tem nesse momento? O Inter vai colocar reservas? Eu quero falar sobre tudo isso aqui. A pista que a gente tem é a fala do presidente Alessandro Barcelos em Luque, no Paraguai. Ele já vinha falando sobre isso, tá? Indo um pouco nesse tom, mas lá no Paraguai ele disse o seguinte: a Copa Sul-Americana ganhou notoriedade, é uma competição importante e valorizada, mas vamos dar um olhar especial para o Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, é possível manter a competitividade nessas duas competições ao mesmo tempo, porque temos um grande grupo de jogadores. O Inter entra na Copa Sul-Americana para ser campeão. Essa é a fala do Barcelos a respeito da Sul-Americana, mas ele deixa claro que a prioridade não é a competição continental. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. E se a gente for pensar em força máxima, o Campeonato Brasileiro vai estar acima da Copa Sul-Americana para essa força máxima. O Inter não vai, por exemplo, colocar reservas no Brasileirão, como acontece quase sempre. Aconteceu, por exemplo, em 2022, reservas no Brasileirão para jogar a Sul-Americana. Isso não vai acontecer. É possível e deve acontecer exatamente o contrário. Reservas na Sul-Americana para que tenha um grupo descansado e um time descansado no Campeonato Brasileiro. A preocupação da direção do Internacional, ela é com a logística, tá? Porque o Inter vai jogar em Manta, no Equador, em Tarija, na Bolívia, e em Córdoba, na Argentina, que são viagens longas. A de Córdoba menos, mas as outras duas bem longas. Mas tem uma notícia positiva, eu falei sobre isso no Diário do Inter KTO de ontem. O Inter deve ir de avião para esses 3 jogos, tá? Porque eles possuem aeroportos internacionais, então o Inter conseguiria ir de avião para esses locais, o que é uma notícia positiva. Mas o desgaste da viagem, ele vai pegar, ele vai acontecer. E principalmente em uma sequência onde o Inter vai jogar meio de semana Sul-Americana, fim de semana Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana ela vai estar em um plano um pouco mais baixo. E quando o presidente fala que o Inter tem grupo para estar competitivo nessas duas competições, vai disso. O Inter deve montar um time, tá, para jogar Sul-Americana. Um time titular que, por exemplo, tem, eu falei sobre isso na live ontem, o Antony, ou o goleiro repete, enfim, Malho, Igor Gomes, Robert Renan, Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Maurício, Wesley, o Borré e Alário. Pô, é um time que dá pra ser muito competitivo e é o favorito disparado do grupo na Copa Sul-Americana. E aí tu libera pra que no Campeonato Brasileiro o Inter monte um time com Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, René, Thiago Maia, Arangues, Alan Patrick e Wanderson, com Borré e Valência, ou com, aí repete, Maurício, o que estiver melhor fisicamente repete. Tu tem competitividade nos dois, mas o time reserva, entre aspas, seria para a Sul-Americana. Essa ideia, ela tá muito clara, tá? A Sul-Americana, ela não é a prioridade. A prioridade do Inter vai ser Campeonato Brasileiro. E a Sul-Americana tem um segundo grau, um segundo patamar, está numa segunda prateleira de prioridades do Internacional, o que pode fazer com que o Inter coloque reservas em alguns jogos da competição continental, e o presidente deixou isso bem claro na entrevista. Vamos repetir a fala. Vamos dar um olhar especial para o Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, é possível manter a competitividade nessas duas competições ao mesmo tempo, porque temos um grande grupo de jogadores. Dá para ser competitivo na Sul-Americana? O Inter acredita que dá, por causa do grupo, mas a prioridade é o Brasileirão.
Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!